Crônicas do Amanhecer de 20 de setembro. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Jubileu da Rainha, Stonehenge e pagãos ingredientes de mais uma polêmica na Inglaterra parte 2. Por estes dias, os olhos do mundo estão todos na Rainha Isabel II, que celebra durante este fim de semana o seu jubileu de platina em honra dos 70 anos que já leva como chefe de Estado do Reino Unido e da Commonwealth. Uma das homenagens à rainha incluiu a projeção de imagens suas em 8 das pedras gigantes que compõem Stonehenge, uma iniciativa da organização governamental English Heritage que queria juntar 2 ícones britânicos, mas esta decisão está a causar polêmica no Reino Unido. Alguns utilizadores no Twitter concordaram que a homenagem era uma vista incrível, mas outros descreveram a ideia como vulgar e mostraram-se ofendidos por considerarem que Stonehenge é um local sagrado, relata a Smithsonian Mag. Enquanto monarca, Isabel II também é a governadora suprema da Igreja de Inglaterra. Apesar de ainda estar envolto em mistérios sobre a sua origem ou propósito, há quem acredite que Stonehenge era um local de culto pagão ainda antes do nascimento do cristianismo. Construído gradualmente entre 3000 e 1500 AC, Stonehenge alinha-se com os corpos celestes. Há teorias que apontam para que fosse um calendário solar. Escavações recentes indicam que era usado para rituais fúnebres. O monumento foi construído alguns milhares de anos antes da emergência dos druidas celtas, mas os pagãos modernos acreditam que a comunidade fazia peregrinações até Stonehenge e lá organizava cerimônias religiosas. As polêmicas já não são de agora. Em 2011, um aristocrata britânico escreveu um artigo onde pediu que Stonehenge fosse iluminado durante a noite, o que causou uma onda de críticas. O neodruida e ambientalista Arthur Pendragon afirmou na altura que iluminar o monumento transformaria num parque temático e que seria uma distração do verdadeiro propósito de Stonehenge. Uma recente sondagem da YouGov notou que o sentimento republicano no Reino Unido tem vindo a crescer e que 1/4 dos britânicos defende a abolição da monarquia e espera-se que após a morte da rainha, estes valores aumentem mais. A respeito da forma de governo na Inglaterra, Allan Kardec em Obras Póstumas esclarece: em nenhum tempo, nem no seio de nenhum povo, os homens, em sociedade, hão podido prescindir de chefes, com estes deparamos nas tribos mais selvagens. Decorre isto de que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes, que precisam ser dirigidos, homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão. Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. É sabido que, nas sociedades primitivas, essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos, numa palavra, aos patriarcas. Essa primeira de todas as aristocracias. Tornando-se numerosas as sociedades, a autoridade patriarcal veio a ficar impotente em certas circunstâncias. As querelas entre populações vizinhas deram lugar a combates, fez-se mister, para dirigi-las, não mais os velhos, porém homens fortes, vigorosos e inteligentes, daí os chefes militares. Vitoriosos, estes chefes foram investidos da autoridade, esperando os seus comandados que com a valentia deles estariam garantidos contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando da posição a que tinham sido elevados, se apossavam dela por si mesmos. Depois, os vencedores passaram a impor-se aos vencidos, ou os reduziram à escravidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Elevou-se então uma nova potência, a do dinheiro, porque com dinheiro se dispõe dos homens e das coisas.
Era um sol nascente diante do qual todos se inclinaram, como outrora se curvavam diante de um brasão. Resultou ir o dinheiro perdendo pouco a pouco o seu prestígio moral e tender essa potência a ser substituída por outra, por uma aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem curvar-se, sem se envilecerem, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. Será a última. Será a mais alta expressão da humanidade civilizada. Não. A inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade. O homem mais inteligente pode fazer péssimo uso de suas faculdades. Do outro lado, a moralidade, isolada, pode, muita vez, ser incapaz. A reunião dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é, pois, necessária criar uma preponderância legítima, a que a massa se submeterá cegamente, porque ele inspirará plena confiança, pelas suas luzes e pela sua justiça. Será essa a última aristocracia, a que se apresentará como consequência, ou, antes, como sinal do advento do reinado do bem na terra. Ela se erguerá muito naturalmente pela força mesma das coisas. Quando os homens de tal categoria forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente, a massa lhes confiará seus interesses. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de setembro de 2022.